Neste vídeo eu vou trazer algumas atualizações do mercado cripto, especialmente para o Bitcoin, para vocês entenderem como está ocorrendo agora a movimentação do preço do Bitcoin. Começando por essa análise, onde nós temos este canal de alta no preço do Bitcoin, onde ele forma fundos ascendentes e topos ascendentes. Então lá no dia 6 de maio, foi 5 de maio na verdade, para 6 de maio foi onde ele marcou o topo aqui, mais uma vez no topo desse canal, tocando novamente aqui e iniciando uma movimentação de queda. Algo bem interessante é que nós temos aqui a metade deste canal de alta. E a metade deste canal, ela sempre serve como suporte ou resistência. Vocês podem perceber aqui que nessa região foi suporte, aqui foi resistência, aqui foi suporte, resistência, resistência, suporte, suporte. E aqui ele fez o rompimento e fez um pullback para poder seguir a movimentação de queda. No entanto, algo que é bem interessante da gente analisar é essa região aqui. Essa região entre 78.700 até 79.500. Essa região foi uma região de resistência e suporte anteriormente. Então ela foi rompida agora e nesse momento ela vira resistência novamente. Antes era resistência, também foi suporte e agora virou resistência novamente. Então algo que a gente precisa avaliar nessa movimentação é se ele já vai iniciar uma movimentação de queda aqui ou ele ainda pode vir buscar essas regiões aqui em cima. Eu estaria preparado para os dois cenários. Então neste caso aqui, o que nós podemos esperar para o Bitcoin? Primeiramente, nós temos a possibilidade dele vir buscar essa região aqui em cima, uma região que, sendo respeitada, tem uma grande possibilidade de fazer um short para buscar regiões mais aqui abaixo. Além disso, é de se avaliar que ele pode segurar nessa região aqui e iniciar uma movimentação de queda. Então, baseado em seus estudos, você precisa entender se já é ou não o momento de fazer uma entrada. Mas é importante ficar bem atento a essas regiões aqui, porque ele pode fazer uma movimentação de queda muito forte. A gente está em um momento onde o final de maio pode ocorrer uma movimentação de queda muito forte. Outra análise que eu estou observando aqui no preço do Bitcoin é uma formação de ombro, cabeça e ombro. Neste caso, caso ocorra a formação desse ombro, cabeça e ombro e seja confirmado, o alvo do padrão é na região dos 69 a 70 mil dólares. Então a gente teria uma movimentação de queda no preço do Bitcoin a partir de agora de mais ou menos 9,5% a 10%. Então existe uma grande possibilidade disso acontecer. Eu acredito fortemente, baseado em tudo que eu já trouxe aqui no canal nos últimos dias de análise. Se caso você ainda não assistiu e não entendeu, eu recomendo que você assista e entenda que o mercado tem uma movimentação de queda, que o Bitcoin tem uma movimentação de queda justamente por o topo local que ele está fazendo e a sequência no bear market. Eu explico isso mais detalhadamente em vídeos anteriores, então sugiro que você assista. Aqui eu estou trazendo mais uma atualização no curto prazo. Neste caso aqui, o que nós podemos ver nesse padrão? O ombro, cabeça, ombro, ele tem a formação de um ombro, de uma cabeça e de um ombro. E geralmente o segundo ombro pode ir até a linha, o mesmo tamanho do ombro anterior, ou ser menor. Quanto menor ele for, melhor, porque demonstra mais fraqueza no preço. Mas se ele viesse aqui em linha, nós teríamos um teste aqui na região dos 79.500, que é a mesma região que eu comentei ali da análise anterior. Outra coisa que nós podemos identificar aqui é pegando uma retração de Fibonacci do topo até o fundo para medir o ombro, o primeiro ombro, né, o ombro esquerdo, que ele foi até 0,5, quase 0,61. Agora, como ele está inclinado, o ombro, cabeça, ombro aqui está inclinado, a base dele, olha só, a base está inclinada, ela não está reta. Então a gente pode medir, porque ele pode passar um pouquinho aqui acima, por conta que ele está inclinado, que aí ele faria o mesmo tamanho do ombro. Então ele poderia vir até aqui, ó, a região de 0,5, 79.400, 500, até 0,61, que é 80.200. Então essa região é bem importante, caso a gente perceba que ele vá fazer uma movimentação de alta. Eu ficaria bastante atento na questão de que, podem perceber que a formação deste ombro aqui teve dois topos, a formação dessa cabeça aqui teve praticamente três topos. Então pode ocorrer desse ombro aqui também fazer mais um topo aqui, assim, fazendo dois topos, ou ele vir aqui mais em cima e aí depois fazer dois topos aqui, ser um ombro um pouquinho mais demorado também para levar em consideração esse aqui, essa formação. Eu percebi que quando acontece dois topos assim em um ombro, a tendência é que ele faça também no outro, mas não é nada concreto. Então, quais seriam as possibilidades aqui? Se houver um rompimento dessa linha aqui, que é a linha de base do ombro, cabeça, ombro, é possível fazer shorts para que acredite na queda do mercado e ele venha buscar o alvo até aqui embaixo, até essa região dos 69, 70 mil dólares. Se ele respeitar essa região e subir, eu ficaria olhando para essa região dos 79 a 80 mil dólares, que é uma região bem interessante, que vai dar boas possibilidades. Para o mercado, para o Bitcoin confirmar uma movimentação de alta e invalidar essa movimentação de queda, ele precisa romper com o candle diário, principalmente, ou semanal, acima dos 81 mil dólares. Então ele precisa voltar acima dos 81 mil dólares para invalidar toda essa perspectiva de queda, o que, por hora, não está demonstrando que vai acontecer isso. Então, para o Bitcoin, eu pensaria o seguinte, se ele romper essa linha aqui, que é a base do ombro, cabeça, ombro, poderia ter possibilidades de entrada de short. E se caso ele voltar até essa região, então respeitar ainda acima dessa linha,
que é a base do ombro, cabeça, ombro, e voltar nessa região aqui dos 79 mil a 80 mil, também é uma excelente oportunidade. Agora, olhando aqui na dominância do SDT, como eu já comentei nos vídeos anteriores, você pode assistir e verificar, ela está dentro desse canal de baixa, tocou o fundo do canal, também atingiu a retração de 0,61% de retração de Fibonacci, e agora fez uma movimentação de alta. Eu marquei aqui essa linha de tendência de baixa desses topos aqui, onde ela fez o rompimento e está fazendo o pullback para dar a sequência. Então, a próxima movimentação que ela fizer de alta vai ser até essa região aqui, de 7,70%, que é o topo anterior e também o topo do canal. E essa movimentação de alta vai fazer o mercado cripto cair. Como que a gente pode identificar quando vai ocorrer essa movimentação de alta? Em um período mais curto, nós temos aqui um canalzinho de baixa que tende a romper para cima, porém, ele pode estar fazendo um A, B, C e já romper, ou ele vai fazer um A, B, C, D e E. Então, ele vai fazer mais uma movimentação de queda aqui, o mercado cripto vai ter mais uma movimentação de alta. Então, eu ficaria olhando para a dominância do SDT, para quando ela chegar nessa região aqui, caso ela venha buscar essa região, que é esse fundo anterior e também o fundo do canal, para possibilidades de shorts no mercado, porque no Bitcoin, Ethereum, enfim, porque aqui ela tende a respeitar e fazer uma movimentação de alta. Então eu ficaria olhando para isso agora na dominância do SDT, uma movimentação de queda até aqui essa região do 7,34, para depois ela subir até aqui no 7,70 e aí o mercado ter uma movimentação de queda. Pode ocorrer dela já romper aqui, sim, porque ela já fez um A, B, C e daí pode dar sequência. Então, caso ocorra o rompimento dessa região aqui e lá no gráfico do Bitcoin ocorra o rompimento da base do ombro, cabeça, ombro, aí sim é possível já iniciar as operações. Se não, o ideal é aguardar mais uma movimentação de queda na dominância do SDT e, por consequência, uma movimentação de alta no preço do Bitcoin. Se nós levarmos em consideração aqui, a dominância do SDT está subindo 0,60% e o Bitcoin caindo 0,70%. Então, se a gente fizer aqui um cálculo da dominância do SDT meio por cima, se ela caísse aqui mais ou menos 1,70%, 1,65%, o Bitcoin também subiria mais ou menos 1,65%. Então, levando só um cálculo meio por cima. Então, a gente teria o Bitcoin testando aqui o topo anterior novamente e, por consequência, ele acabaria fazendo aquele topo duplo que eu comentei do ombro, cabeça, ombro. Então, ele faria aqui uma possibilidade de um topo duplo, né, subindo aqueles 1,60% e fazendo essa movimentação para depois o rompimento aqui do ombro, cabeça e ombro. Eu ficaria bastante atento a essa região aqui, dos 78 mil também, 78.500, que pode servir de resistência e não necessariamente ele vai nos 79 mil. Por quê? Porque no gráfico semanal, nós temos aqui a mínima desse candle semanal anterior. Então, teve o candle de alta, veio outro engolfando ele e ficou um espaço aqui, ó. Teve a mínima do candle semanal anterior, lá do dia que iniciou no dia 4 de maio, e agora ele já foi buscar exatamente essa mínima aqui. Então, ele já tocou ali. Isso geralmente o preço faz. Agora ele está livre para seguir a movimentação de queda. Então, não necessariamente ele vai buscar os 79 mil, 80 mil. Ele já buscou aqui no gráfico semanal, que é um gráfico que respeita mais essa região aqui. Mas existe a possibilidade dele vir nos 79.500 a 80 mil. Eu ficaria bastante atento a essa região dos 78 novamente, por conta que ele pode realmente segurar essa região aqui. E, claro, a gente está olhando aqui a dominância do SDT. Se ela respeitar esse canal aqui de baixa, que tende a romper para cima, a gente vai ter já uma conclusão. Então, por isso é muito importante usar a dominância do SDT, porque unindo as análises que a gente tem no Bitcoin, a dominância do SDT deixa tudo mais claro, se a gente consegue identificar padrões nela também. Por fim, eu quero dizer para vocês que eu ficaria muito atento aos próximos dias. Eu já venho falando isso há muito tempo, compartilhando aqui, em que o mercado poderia estar fazendo o topo local de uma onda D, de um A, B, C, D e E de bear market. Então, aqui, ó, A, B, C, D e E. Então, eu venho falando há bastante tempo desse topo aqui da onda D para vir uma onda E. Muitos estudos que eu fiz, que eu compartilho com meus alunos, que eu não compartilho aqui, todos eles, eu compartilho grande parte aqui, mas alguns estudos eu não compartilho, dizem que o mercado pode ter uma grande movimentação de queda em breve. A gente já está vendo isso desde o topo aqui, o preço do Bitcoin já caiu 8%. Mas ainda a gente pode ter uma forte movimentação de queda. Por enquanto não é uma movimentação forte. Como exemplo aqui nós tivemos uma movimentação de queda, mas aqui nós tivemos uma movimentação forte de queda. Então, neste exemplo aqui, o Bitcoin caiu 10%, muito semelhante agora que ele caiu 8%. E na sequência, ele teve uma queda em poucos dias de 30%. Não digo que vai ser uma queda assim, em poucos dias 30%, exatamente igual, porque o momento que a gente está agora é diferente. O preço do Bitcoin está entrando em fase de acumulação, onde vai se preparar para o próximo ciclo de alta. Então, não necessariamente agora vão ter essas quedas fortes assim, de 30%, pode ser mais lá para agosto e outubro, entre agosto e outubro, ter uma queda assim. Porém, pode ter quedas de 10, 15% em poucos dias. Então, nós estaríamos, levando em consideração a partir agora dos 77 mil aqui, nós teríamos quedas até aqui, a região dos 69, 70 mil, ou até a região aqui dos 65 mil. Eu ficaria muito atento a isso, porque pode gerar boas oportunidades para quem souber aproveitar. E para quem não consegue entender e acreditar nisso, eu ficaria também muito atento por conta se você está posicionado em long ou está comprado. Existe sim uma grande possibilidade de uma movimentação de queda, eu ficaria muito atento a isso. Usaria stop caso você esteja comprado. E eu diria também para você não ter preconceito e pensar e operar apenas com longs ou compras.
Imagina que o mercado ele sobe e desce, então você pode aproveitar tanto na alta quanto na baixa. Você não pode ter preconceito de operar apenas de um formato. Ah, eu só vou operar compra ou só vou operar venda, só vou operar long ou short. Não tenha esse preconceito. Entenda que existem momentos que o mercado cai e que momentos que o mercado sobe. Então você aproveita e segue a tendência principal. Senão isso vai ser muito complicado para você. Eu diria muita atenção aos próximos dias. Estou muito convicto que pode ocorrer uma movimentação de queda. Já tenho estudado e esperado esse momento há bastante tempo. E isso pode acontecer agora, no final de maio. E aí, início de junho, a gente pode ter uma recuperação, mas levando em consideração que a gente está em uma tendência macro de queda. Vou desenhar aqui para vocês algo que eu tenho como percepção e não vou tratar como algo absoluto, mas uma percepção do que eu estou usando para mim e eu vou compartilhar com vocês, e eu não quero que isso seja uma leve em consideração como recomendação de investimento, porque não é. É algo que eu estou considerando, baseado em meus estudos, você deve fazer os seus. Existe um movimento em 2022 que está muito semelhante com o do Bitcoin agora. Eu já apresentei ele em outro vídeo. Se você não viu, volta aos vídeos anteriores e veja. Mas esse movimento, o preço do Bitcoin saía do topo dele e buscava a região de 0,78% em alguns dias, em torno de uns 15 dias. Primeiramente, ele caía até a região aqui de quase 0,61, que bate exatamente com a região de 70 a 69 mil dólares. Então, ele ficaria mais ou menos entre 50% e 61% de retração de Fibonacci. Mais ou menos aqui, ó, 69 a 70 mil dólares. Faria uma movimentação de queda forte até essa região. Depois ele retornaria, acumularia um pouquinho aqui, e aí mais uma movimentação de queda até a região de 0,78% de retração de Fibonacci, ou passando um pouquinho abaixo, até os 62 mil aqui, ou 65 mil. Posterior a isso, ele faria uma recuperação bem forte, que traria um sentimento de que agora o mercado ele fez aqui um fundo ascendente ao anterior, e aí ia iniciar uma movimentação de alta. Essa movimentação de alta agora que ele faria, que pode ser semelhante ao movimento de 2022, seria até mais ou menos 0,5 ou 0,61 aqui de retração de Fibonacci. Então a gente poderia pensar em uma retração do preço aqui subindo até mais ou menos 74 mil ou 76 mil, que é onde ele está agora. Então essa região aqui é o que ele poderia fazer. E posterior a isso, retomar a movimentação de queda, acumular um pouco e continuar caindo até formar o fundo. Obviamente que todo esse movimento aqui, depois também de acumulação, ele pode passar bastante tempo acumulando para depois dar uma última queda, formar o fundo, seja onde ele for formado. E aí eu também tenho um vídeo falando sobre aonde eu imagino que pode ocorrer esse fundo, para depois iniciar uma movimentação de alta, mais ou menos lá por outubro, onde ele já formou o fundo do mercado. Isso é o que eu estou levando em consideração. Se acontecer diferente, eu vou me adaptar a isso, porque eu entendo, analiso o mercado e eu sei como que um trader ele precisa se adaptar, ele não tem as informações em absoluto, ele não tem certeza de tudo. Mas eu estou olhando para isso agora. Então, você pode enxergar e olhar isso, porém, não tomar as decisões baseado em o que eu digo, mas sim baseado em seus estudos. Espero que você tenha gostado e aproveitado, entendido. Peço que curta, comenta e compartilha se você gostou. E também, se caso você queira que eu analise alguma cripto específica ou você queira mais informações do Bitcoin, pode comentar aqui que eu vou estar analisando para os próximos vídeos.